Saia do senso comum. Rádio Inverso. Aí eu fico pensando nos Brumadinhos das formigas. Aquela tragédia de Brumadinho, né? Horrível, matou um monte de gente e tal. Eu me lembro, naquela semana, choveu em Porto Alegre, e eu estava saindo do aeroporto, indo pegar o carro ali no espaço onde a gente deixa o carro, é um espaço com muito mato. Eu não trabalho na parte de passageiros, eu trabalho na parte de hangares da aviação executiva, então é um pouco diferente. E eu me lembro que choveu e aquilo estava cheio de barro ali, de lama, e em tempos secos você vê os bichinhos, as formiguinhas, os formigueiros, e eu estava pensando assim, houve um brumadinho aqui para as formigas. Os brumadinhos acontecem com todas as formigas. Quando eu vi imagens da barragem rompendo em Minas e daqueles carros, daquelas pessoas angustiadas, fugindo, o trauma daquilo, eu fiquei imaginando exatamente como acontece com os bichinhos quando chove e inunda o canto deles. A diferença é que eu sou homem. Eu penso como homem, eu sinto como homem, eu vejo como homem. E como homem, eu me identifico com os outros homens. Homens, eu estou dizendo animal, né? Homens e mulheres, claro. Então eu crio uma empatia, uma identificação que eu não tenho com as formigas. Mas o fenômeno, vamos assumir, é o mesmo. Da natureza, tudo bem. E eu não vou entrar nesse mérito, mas esse poderia ter sido evitado sem dúvida alguma. Houve negligência, houve corrupção, não é sobre isso que eu estou falando. O que eu estou falando é da perspectiva da natureza, né? Se o homem se corrompe e se o homem negligencia, a natureza invade. O que eu quero dizer é que a natureza não tem um freio ético ou moral. Se os homens não deram os freios devidos à natureza, como deveriam fazer nas barragens, a natureza é natural, a natureza é selvagem. A natureza não tem uma ética. O CEO do mundo, Deus poderia ter. Se eu cobro justiça social, Deus, te cobro justiça existencial. Como assim? Permitir que aquelas pessoas inocentes, crianças, jovens, idosos, morressem. Gente estava no refeitório ali em Brumadinho. Isso é maldade, Deus. A não ser que tenha uma explicação. Então a explicação é que aquelas pessoas precisavam desencarnar naquele momento. Existia um plano da espiritualidade que conectou todas as experiências da vida de cada um daqueles humanos para que naquele momento, naquele ponto, naquela hora, naquele dia estivessem lá, exatamente naquela geografia, para que todos fossem reunidos pelo amor astral que os consumiu com aquela lama. O amor que os consumiu com aquela lama. E se eu preciso dessa explicação, então eu posso projetar lá no formigueiro também, ué, por que não? A chuva que destruiu os formigueiros do estacionamento também foi uma manifestação do astral que precisava reunir aquelas formigas naquele momento para que elas tivessem um desencarne coletivo e isso representasse dessa maneira. Qual é o absurdo de eu pensar assim? Mesmo. Qual? Se não é absurdo eu pensar assim em relação aos seres humanos, por que é em relação a todas as outras existências de vida? Ou não é um absurdo, e eu tenho que projetar essa explicação para todas as minhoquinhas que todos os dias são esmagadas no asfalto, ou eu vou ter que considerar que o ser humano é um bicho absolutamente diferenciado, amado por Deus, e Deus não está nem aí com as formiguinhas, aí é uma coisa aleatória, uma chuva que cai, é isso mesmo, a gente pisa nas formigas enquanto está caminhando, e qual o problema? Né? Existe essa diferença, porque o ser humano é mais especial, o ser humano é a imagem e semelhança de Deus, né? Ou eu vou ter que dizer que não, né? E se eu disser que não, eu vou ter que admitir um outro sistema de justiça ou de injustiça, uma outra lógica que talvez não caiba nos meus parâmetros estreitos que geram explicações como essas. Isso vai me tirar o controle das coisas. Agora eu desconecto a minha gestão, afinal de contas, se eu fizer o bem, será o bom, se eu fizer o mal, será o mal, causa e efeito. Eu vou perdendo o poder das causas. E os efeitos, de alguma maneira, sobrevêm sobre mim sem muito controle, a não ser numa esfera, obviamente, mais limitada. A gente controla uma coisa ou outra, como eu sempre digo. Se você comer mal, o seu corpo responderá, será um efeito. Se você chutar uma pedra, teu dedo doerá, será um efeito. Se eu pular da moto em movimento, provavelmente eu vou morrer, é um efeito. Mas isso mais imediato, né? Quem é que abre mão desse controle?
Aí eu começo a perceber que a dinâmica da natureza, essa que não considera as vítimas de Brumadinho e nem as formigas, está presente em tudo, no espaço, no corpo, em mim. E se o Designated Survivor, o Jack Bauer, na série do Netflix, como presidente dos Estados Unidos, começou a tomar atitudes que estavam fora do seu espectro ético e moral, quanto mais a gestão do universo. Como é que eu posso enquadrar a gestão do universo naquilo que a minha cultura diz que é certo e errado, que é bem e que é mal, que é Deus ou que é o diabo? Como? Eu não sei. E se eu não sei, isso subverte toda a minha percepção. Então, vamos criar regras, vamos criar leis, vamos criar o que é certo e o que é errado. É necessário. Uma sociedade não sobrevive sem isso. A anarquia ainda não se provou viável, né? A gente precisa do regramento, a gente precisa das leis, a gente precisa dos balizamentos, não tenho dúvida disso. Mas isso é um jeito de intermediar as nossas relações que, na medida em que evoluem, evoluirá também o nosso conceito de certo e errado, de justo e de injusto. Quanto mais rudimentar for uma sociedade, quanto menos consciência ela tiver sobre si mesma e os seus processos, mais apegada ao justicismo, à lei, né, ao sei o que é certo. Mais leis serão necessárias, porque sem lei o povo descamba. Já ouviu esse discurso? De gente que não tem religião, mas diz, mas o povo precisa. Porque se não for a religião, o povo descamba. E por que você não descamba? O que é descambar? Por que o povo descamba? Porque o povo não sabe o que é certo e o que é errado, e você sabe. Quanto mais consciência ampla a gente vai criando em relação a isso, mais fáceis vão se tornando as relações, as leis. A verdade, Saint-Exupéry, é o que simplifica, não o que complica, não a multidão de leis e de vetores e de morais, é o que simplifica. Contraditoriamente, o que eu estou dizendo aqui é uma valorização da ética. É contraditório, né? Porque o que eu estou falando aqui para quem tem o pensamento binário, maniqueísta tal, é o liberou geral, não tem nada a ver com ética, é o niilismo presente no meu discurso, mas não. O que eu estou sugerindo aqui é que a gente crie uma ética, uma moral que seja viável e que nos conduza a um caminho de consciência e não um caminho de julgamento, onde eu me posiciono, eu sou o certo e você é o errado, eu sei e você não sabe, eu sou bom e você é mal. As castas morais e existenciais que a gente cria na nossa sociedade. Só que dá mais trabalho, é mais difícil, a começar pelo fato de que isso deve começar em mim. Só vai acontecer se cada um de nós trouxer isso pra gente. E pessoalmente, eu não tenho muita esperança de que um dia isso se amplifique dessa maneira tão suficiente para mudar o mundo, né? Saia do senso comum. Rádio Inverso.